Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 19, vamos analisar os versículos de 5 a 11. Nesta passagem, poderemos aprender sobre autoridade e autoritarismo. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, esse é o trecho. Nós vemos aí Pilatos, os principais dos sacerdotes e os servos, e Jesus. Primeiro, Pilatos entrega Jesus aos judeus, dizendo não achar nele nenhuma culpa, e depois tenta obter esclarecimentos de Jesus por causa do que os judeus falaram. Tudo isso acontece antes da crucificação de Jesus em Jerusalém. A situação era bastante embaraçosa para o romano, que queria livrar-se da incumbência de condenar Jesus sem se indispor com os intolerantes judeus. Então, Pilatos vive um conflito entre a consciência e o poder. Ele reconhece repetidamente que Jesus é inocente e tenta libertá-lo, chegando a apresentá-lo ao povo com a expressão "Eis o homem", como quem espera despertar compaixão. Porém, diante da pressão dos sacerdotes que acusam Jesus de blasfêmia, por afirmar-se filho de Deus, Pilatos se inquieta ainda mais e pergunta a Jesus sobre sua origem. Diante do silêncio do mestre, recorda seu poder de absolver ou condenar, mas recebe uma resposta decisiva. Nenhuma autoridade existe por si mesma. Todo poder é transitório e subordinado a leis superiores. Jesus também distingue os graus de responsabilidade, porque quem entregou conscientemente Jesus tem uma responsabilidade moral maior do que aquele que simplesmente executa a sentença. Então, o episódio também convida a reflexão sobre a autoridade temporal. A autoridade legítima é serviço e responsabilidade para promover ordem e bem comum. Já o autoritarismo surge quando o poder se afasta da consciência e se submete ao interesse, ao medo ou à conveniência. Pilatos aparece como símbolo dessa fragilidade humana, percebe o justo, mas não sustenta sua decisão diante das pressões externas. Então, em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos reveladores, na questão 684, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade
impondo a seus inferiores excessivo trabalho? E a resposta é assim: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, nessa pergunta que trata de exercício de autoridade, fica claro que esse exercício deve ser regido pela ética, pelas leis morais, e não ao sabor dos interesses imediatistas. O conceito de autoridade diverge. Para Pilatos e para o mundo, a autoridade é o Estado, o chefe, o grupo que detém a força, faz as leis e impõe a ordem social. Mas para Jesus, esta é uma autoridade secundária, porque a que comanda realmente é a autoridade da lei de Deus, a qual todos estão igualmente sujeitos, e que se serve da autoridade humana como um instrumento, ou seja, a verdadeira autoridade não pertence aos indivíduos. Então, Emmanuel diz o seguinte, em Fonte Viva, na lição 60, Emmanuel esclarece que é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Então, todo aquele que é depositário de autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. E as faltas que estes subordinados poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou dos maus exemplos, recairão sobre essas pessoas que exercitam autoridade, enquanto que poderá recolher os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Então, Deus vai perguntar àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Qual mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos à tua vontade, nem os instrumentos dóceis aos teus caprichos e de tua cupidez. Eu te fiz forte, confiei-te os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim, que seria a cobrança que a gente imagina, segundo a interpretação de Emmanuel, que será feita àqueles que detiveram autoridade no mundo. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada institui diante de Deus. Então, esse trecho que analisa a questão da autoridade, você pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 9. E nós encontramos em Fonte Viva, na lição 127, um comentário de Emmanuel sobre o versículo 5. E esse texto tem o título Humanidade Real. O versículo 5 é aquele que Pilatos diz: eis o homem. Comentando isso, Emmanuel diz assim: apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre. Nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu.
sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Então vejam que belíssima passagem nos ensinando que nós estamos em trânsito para construir a nossa verdadeira humanidade, a humanidade real, a dignidade de ser humano. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!